Em algum momento, você não deixa de se importar com o que as pessoas pensam. Você apenas para de superestimar isso. Não de um jeito rebelde, nem de forma dramática, mas de um jeito calmo, quase silencioso. E é isso que confunde as pessoas. Porque psicologicamente, não se importar com a opinião alheia não tem a ver com arrogância, não tem a ver com frieza, e definitivamente não tem a ver com falta de empatia. Tem a ver com clareza. Existe um motivo pelo qual essa mudança costuma acontecer mais tarde na vida. E ele tem menos a ver com confiança e mais a ver com exposição. No início da vida, a opinião dos outros parece importante porque parece informativa. Você assume que feedback é verdade, que julgamento é insight. Então você escuta com atenção. Você se ajusta. Você calibra seu comportamento com base nas reações. Mas com o tempo, algo se torna impossível de ignorar. A maioria das opiniões não é cuidadosamente formada. Elas são impulsivas, emocionalmente carregadas, muitas vezes mal informadas. Elas refletem humor, projeção, insegurança ou uma perspectiva limitada. Psicologicamente, maturidade não é criar uma pele mais grossa. É reconhecer entradas de baixa qualidade. Você para de se importar não porque as opiniões desaparecem, mas porque finalmente entende o quão pouco confiáveis a maioria delas é. Você não deixa de se importar com o que os outros pensam. Você para de superestimar. Isso não é indiferença. Isso é desenvolvimento. Existe um custo psicológico em monitorar constantemente como você é percebido. Cada reação vira dado, cada silêncio vira suspeita, cada discordância parece pessoal. Isso cria uma ansiedade de fundo que muitas pessoas confundem com consciência social. Mas não é consciência, é dependência. Quando você se importa demais com o que os outros pensam, seu senso de identidade passa a ser regulado externamente. Você se sente bem quando é aprovado, instável quando é ignorado e ansioso quando é mal interpretado. Psicologicamente, isso mantém você em um estado reativo. Você não escolhe seu comportamento, você o ajusta. Em algum momento, isso se torna cansativo, não porque você ficou confiante de repente, mas porque seu sistema nervoso não sustenta mais esse nível de vigilância. Então algo muda. Você começa a formar opiniões antes de checar como elas vão ser recebidas. Você decide como se sente antes de perguntar se isso é aceitável. Isso é autonomia psicológica. É sutil. E de fora pode parecer distanciamento, mas por dentro parece alívio. Você não terceiriza mais sua autoconfiança. Você não negocia mais sua identidade a cada ambiente que entra. Você ainda escuta, ainda considera feedback, mas não trata mais toda opinião como igualmente valiosa. E essa distinção muda tudo. Outra mudança acontece em silêncio. Você para de se explicar. Não porque se tornou fechado, nem porque perdeu a habilidade de se comunicar, mas porque passa a reconhecer projeção. Psicologicamente, muitas opiniões não são respostas a quem você é. São reações ao que você representa, seus limites, sua calma, sua recusa em performar. Quando alguém te interpretava mal, seu primeiro impulso costumava ser explicar. Você justificava, amenizava, ajustava o tom. Mas com o tempo, um padrão se torna claro. Algumas pessoas não querem clareza, elas querem confirmação. Confirmação das próprias suposições. Confirmação da própria visão de mundo. E nenhuma explicação satisfaz alguém comprometido em te entender errado. Então você para. Você não corrige toda a narrativa, não defende cada escolha, não esclarece todo o silêncio. Isso não é afastamento, é discernimento. Você entende que sua energia vale mais do que ser corretamente interpretado. Quem realmente importa faz perguntas, permanece curioso, observa consistência ao longo do tempo. O resto preenche os vazios com os próprios medos. E você permite. Porque psicologicamente, paz vem de reduzir interações desnecessárias, não de controlar percepções. Existe também um componente físico
nessa mudança psicológica. Sua energia muda, não porque diminui, mas porque você para de desperdiçá-la. Antes, você absorvia desconforto sem perceber o custo. Permanecia em conversas que te drenavam. Tolerava ambientes que te sobrecarregavam. Se explicava repetidamente só para manter a harmonia. Mas o corpo lembra. Ele lembra da tensão, da exaustão, dos momentos em que a paz foi adiada. E em algum ponto, o sistema nervoso intervém. A irritação surge mais rápido. O excesso se torna intolerável. O ruído pesa. Isso não é impaciência, é sinal. Seu corpo confirma o que sua mente já sabe, que algumas situações exigem regulação demais, que algumas pessoas custam mais do que oferecem. Então, você se torna seletivo, não emocionalmente distante, emocionalmente preciso. Você escolhe menos interações, mas melhores. Escolhe calma em vez de estímulo, alinhamento em vez de aprovação. E aos poucos, sem anúncio, você para de se importar com o que a maioria pensa, porque seu sistema já não pode pagar esse custo. Aqui está a parte que costuma ser mal interpretada. Quando você para de se importar com o que as pessoas pensam, você não se torna descuidado, você se torna intencional. Você ainda se importa com o impacto, ainda se importa com integridade, ainda se importa em ser justo. O que muda é quem tem acesso a esse cuidado. Psicologicamente, isso é maturidade, não confiança barulhenta, nem indiferença, mas atenção calibrada. Você para de performar, para de gerenciar impressões, para de absorver opiniões que nunca foram feitas para te orientar. E o que surge no lugar é estabilidade silenciosa. Então você não deixa de se importar com o que os outros pensam. Você para de superestimar isso. Você entende que a maioria das opiniões é ruído, não sinal. E quando isso fica claro, paz não exige explicação, exige escolha.